Dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, Assir Filó, que é jornalista, escritor e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Assir, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Thomas, o prazer é meu, a honra é minha. Eu venho assistindo o Contrato Social, vi aqui a entrevista do professor Kobayashi, muito boa. E é uma alegria estar com você aqui, que é uma pessoa que está em todo canto, né? Você é um workaholic que eu admiro e, repito, é uma honra muito grande estar aqui na sua presença. Assir, a gente tem aqui um público especial, nosso público são jovens empresários, pessoas curiosas, né? Temos jovens advogados e a gente queria saber da sua vida, da sua trajetória, dos seus percalços. Você se transforma numa fera política, né? Você foi o vereador mais bem votado da história de Ferraz de Vasconcelos. A gente queria conhecer a sua trajetória desde ali, do início da sua carreira, da sua formação acadêmica até os momentos de hoje. Excelente. Eu sou do Paraná. Nasci no Paraná, cheguei em São Paulo aos 4, 5 anos de idade. Morei primeiro na capital e fomos para Ferraz de Vasconcelos em seguida. Uma família bastante simples, meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era varredora de rua, o que me honra muito, não é isso? E eu sei que o tempo aqui não é muito extenso, então eu tenho que encurtar aqui as respostas. E na escola estadual em que eu cursei, escola pública, eu me envolvi com o Grêmio Estudantil aos 13 anos de idade. E foi ali que, antes disso, Thomas, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar na televisão. A minha mãe gostava muito do Silvio Santos, e eu também peguei essa onda, comecei a me apaixonar por televisão, e meu sonho de criança era um dia trabalhar na televisão, até o dia em que eu estava na sala de aula, na antiga chamada quinta série, quando entrou uma turma, uma chapa do Grêmio Estudantil para concorrer, e o orador, chamado Ailton, começou a falar, eu não sabia nem que era oratória, e falava bonito, gesticulando, etc. Eu falei, que negócio bonito é esse? Eu não quero mais ser da televisão, não, eu quero ser igual a esse cara. Então a oratória de uma pessoa mudou a minha vida completamente. A partir dali eu me envolvi com o Grêmio Estudantil, ganhei 2, 3 eleições seguidas, e comecei a me apaixonar pela questão política também. Alguns professores meus saíram candidatos a vereador, eu passei a apoiar, trabalhar nas campanhas, e aí fui mordido por esse vício que é a política, né? Porque, Thomas, e para toda a sua audiência, a política é algo lindo, é algo sublime. É uma pena que ela, no nosso país especificamente, ela tem essa imagem tão deturpada. Mas a política em si só, a arte da política é extraordinária. É você ter a oportunidade de modificar, mexer na vida das pessoas. Então, eu fui levado para a política em razão da atuação no Grêmio Estudantil e dos professores que eu tinha, que eu gostava muito, são minha referência até hoje, e acabei participando de eleições, comecei a disputar eleições, perdi as 2 primeiras. E isso com qual idade já, Cir? Já com 19 anos. Olha só. E você me falou que o seu público tem uma galera do meio jurídico, jovens advogados. Uma galera do meio jurídico, tem um pessoal já mais velho, empresários que assistem. Então, excelente. Eu acho que o seu tema hoje vai muito despertar curiosidade. Então, dizer a vocês, a audiência aqui do Thomas Lau, do Contrato Social, vocês já sabem disso, já ouviram falar. A gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Infelizmente, eu queria ter só vitórias, Thomas, mas nenhum de nós tem essa possibilidade. Então, dizer a vocês que quando eu comecei na vida pública e tive as primeiras derrotas, em 1992, 96, foi onde eu mais aprendi, né? Então, você que está assistindo, que está aí buscando concursos públicos, buscando seu espaço no meio jurídico, persista, porque persistindo, eu asseguro a vocês que sempre é possível. E a vida seguiu, e no ano 2000 eu fui eleito vereador em Ferraz de Vasconcelos, a primeira vez. Eu trabalhava com educação, porque eu acredito demais na educação, acredito de verdade na educação. Eu realizei em Ferraz de Vasconcelos, Thomas, um projeto chamado 100% Jovem, que legal. Onde nós formamos cerca de 25 mil jovens e adultos em cursos diversos, informática, administração, música, etc. Eu utilizava, Thomas, as escolas públicas aos sábados e domingos para realizar esse projeto educacional na cidade. Certo dia, em 2022, o então governador Geraldo Alckmin esteve em Ferraz para inaugurar uma obra
e foi fazer um discurso no ginásio de esportes em frente a uma escola pública chamada Carlindo Reis. E eu fui lá, me aproximei do governador, já era vereador, e pedi para que ele fosse conhecer o projeto 100% Jovem. Ele topou, foi na escola pública Carlindo Reis, eu tenho todas as fotos, os vídeos, e ele se encantou com aquele modelo, onde as escolas públicas que ficavam ociosas aos finais de semana estavam lá repletas de alunos aprendendo, estudando aos sábados e domingos. Aí ele copiou meu projeto, que me honrou muito, e criou a Escola da Família. No estado de São Paulo inteiro foi implantado esse projeto que começou em Ferraz de Vasconcelos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Assir. Essa semana estive com a doutora Daniela Libório, que inclusive é a diretora da ESA, né, da Escola Superior da Advocacia, e a gente começou a falar de projetos de educação. E ela até comentou uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça, e eu fiquei pensando muito no que ela falou. Thomas, na política não se pensa no passado, se pensa no futuro, né? Então eu queria perguntar para você também, como é que você analisa essa frase da doutora Daniela Libório, que me pegou assim para refletir um pouco do potencial que tem para se fazer pelas pessoas do presente para o futuro, Assir? Perfeito. Essa pergunta é maravilhosa. E ela demanda uma certa polêmica na resposta, se a resposta for sincera. Eu disputei 9 eleições, acompanhei todos os presidentes da República do Brasil que estão vivos, todos eles. Ou entrevistei, ou convivi politicamente, ou atuei politicamente. Participei de campanhas eleitorais para o Senado, coordenando campanha de senadores, para governador, presidente da região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes e região. Essa frase é perfeita. Onde nós tenhamos, caso nós tenhamos, uma sociedade, uma coletividade que tenha o mesmo pensamento. O pensamento é corretíssimo. No entanto, a classe política no Brasil, que se formou nos últimos 20, 30 anos, lamentavelmente é de péssima qualidade. Eu digo isso porque eu convivi com toda essa classe política das últimas 2 gerações. Desde Fernando Henrique Cardoso, passando por José Serra, prefeitos, governadores, senadores de outros partidos. A nossa classe política é péssima. Eu falo isso envergonhado, porque eu fiz parte dela, me considero que faço parte dela. Nós temos no Brasil uma classe política que não tem... Eu não generalizo, toda generalização é burra, mas nós temos uma classe política que não tem absolutamente nenhum compromisso com o país. Nós temos uma classe política comprometida com seus partidos e, lamentavelmente, com seus interesses pessoais. Pouquíssimos gestores públicos existem. Nós temos cidades muito pujantes no Brasil, muitas, alguns municípios. Mas, no geral, a nossa classe política é profundamente lamentável, uma qualidade muito ruim. Por quê, Thomas? Para concluir. Porque as pessoas qualificadas, como você, preparadas, que poderiam fazer gestões públicas extraordinárias, elas não vêm para a política. Em razão da qualidade, em razão dessa situação de escândalos, do que virou a política no Brasil. Eu falo isso com tristeza, mas falo isso com conhecimento de causa por ter estado da política por 35 anos. Então, infelizmente, as pessoas, professores, gestores, advogados, pessoas qualificadas não querem vir para a política mais. Ainda temos alguns bons nomes, mas nós temos aí 20% da política que tem interesse em ter um país mais desenvolvido, competitivo mundialmente, na economia, na tecnologia, no comércio. Fora isso, nossa política, infelizmente, nós temos gestores péssimos, sem nenhum compromisso. Pensam nas próximas eleições, como diz o ditado, mas não pensam nas próximas gerações. Todos estão preocupados com a próxima eleição. Quem vão eleger, quais são os deputados. Ninguém se preocupa com o desenvolvimento de verdade de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil. Infelizmente. Assir, a gente está aqui nesse ano, que é um ano de 2026, que a gente vai ter muitas mudanças também na área da política, né? Hoje a gente vê essa polarização de um lado a esquerda, o outro lado a direita. Como é que você vê esse embate da direita e esquerda no Brasil? Eu acho um grande e profundo desperdício de tempo das pessoas que gastam o seu precioso tempo nessa discussão interminável, estúpida e improdutiva. Nós tivemos agora o caso, eu não estou aqui para criticar nem a esquerda nem a direita. Se você me perguntar, Thomas, se eu sou de esquerda ou de direita, depende do tema. Para cada tema eu tenho uma opinião. Lula não faz minha cabeça, Bolsonaro não faz minha cabeça, Donald Trump não faz minha cabeça, Fernando Henrique Cardoso não faz minha cabeça. Quem faz minha cabeça são as minhas convicções. Eu gostaria muito que o povo brasileiro fosse assim, pensasse dessa maneira.
Porque quando ele se coloca como de direita ou extrema-direita, esquerda ou extrema-esquerda, ele perde o bom senso do debate. Então, hoje no Brasil, esse debate, ele perdoa a expressão, ele é patético. A maioria das pessoas que se dizem de direita, elas nem sabem o que é ser de direita. A mesma coisa acontece com a esquerda. A falta de conhecimento da causa que elas defendem. Eu conheço muita gente que se diz de direita, mas ele tem pensamento de esquerda. E pessoas que se dizem de esquerda que agem como se fosse da direita. Então é um desperdício. O Brasil perde uma energia muito grande para debater assuntos importantes como tecnologia, o avanço da ciência, a medicina. Temos agora a questão, não vou saber usar os termos aqui, uma vacina, um tratamento para questões de tetraplegia, etc. E é uma brasileira que está envolvida. Enfim, nós perdemos um tempo muito precioso, perdemos energia com essa disputa absolutamente estúpida, improdutiva, irrelevante, que não contribui nada para o país. Você que é de esquerda, de direita, não perca seu tempo nas redes sociais, com os amigos, com essa estupidez. A esquerda ou a direita não está nem aí para o país. Eu conheço todos eles, eu convivi com eles. Mas quando acaba a sessão no Congresso Nacional, a esquerda e a direita se juntam para tomar café e para fazer seus conchavos, para não falar esquemas. Enquanto a população, incluindo empresários, professores e diversos segmentos, ficam numa guerra terrível, inútil, que não contribui para o país em nada. Os Estados Unidos têm democratas e republicanos. Mas quando é um tema que é importante para os Estados Unidos, fica de lado a disputa, geralmente, exceto o radicalismo. Então eu vejo essa disputa de esquerda e direita uma estupidez. Eu acho que é importante, necessário, haver as ideologias, faz parte da democracia, mas quando o radicalismo impera, todos perdem, principalmente o país. Assir, se você pudesse voltar ao início do seu mandato como prefeito, qual erro político você evitaria e que conselho daria ao Assir de 2012? Essa pergunta é muito interessante, muito inteligente, inclusive. E aproveitando aqui para falar com a sua audiência, eu vou usar esse espaço aqui para trazer um pouco também da minha pequena experiência. Eu estava até preparando uma palestra, talvez até um livreto sobre isso, porque eu cometi alguns erros que você que está assistindo não precisa cometer, seja qual for o seu segmento, qual for. Primeiro, o meu maior erro como prefeito foi ter montado um time que não era um time muito preparado para a gestão do município, da cidade. E por que isso aconteceu? Porque eu nunca tive grupo político, Thomas. Como eu fazia um trabalho muito grande com educação, comunicação, eu tive jornal na cidade, etc. Então eu nunca me preocupei em formar um grupo político. Para o legislativo, para qualquer cargo que você queira, não tem problema, você toca o barco. Para um cargo executivo, você tem que ter time. Como uma grande empresa tem um time, e eu não tinha. Então, meu erro, que eu me arrependo muito, foi não ter construído uma equipe política para gerir o município. Em que pese que, na minha gestão, fiz muitas obras, FATEC, conquistei a ligação de Ferraz das Conselhas com o Rodoanel, que ainda não se realizou, mas já está formalizado, o Corpo de Bombeiros na cidade, postos de saúde. Eu fiz uma gestão de realizações, mas eu falhei quando eu não tinha time. Então, você que está assistindo, é muito importante ter uma boa equipe. E eu falhei aí. Eu tinha bons nomes, mas, no geral, eu não soube montar um bom time. Mas aí, assim, uma pergunta, por exemplo, tem várias secretarias. Você acha que um bom time seria também ter secretarias com nomes técnicos e também de diversos partidos? Ou como é que seria essa escolha de um bom time? Sim, infelizmente, Thomas, no Brasil, em todos os municípios, todos os estados, existe o componente político na hora de você montar o seu secretariado. Infelizmente, porque muitos partidos políticos, eles indicam nomes baseado no seu interesse naquela secretaria ou ministério. As pessoas, os partidos que indicam nomes nos municípios, nos estados, todos os estados do Brasil, não têm compromisso em indicar um nome técnico. Então, eu, como todos os prefeitos e governadores, eu sofri isso. Porque você é obrigado a aceitar. Porque o partido te apoiou na sua eleição, você tem um compromisso com aquele partido. Aí você não aceita o nome que ele coloca, você perde o apoio. Perde o apoio. É uma problemática. Seria muito mais eficiente para os municípios e para os estados, para o país, se todos os secretários fossem técnicos. Não há problema do partido político indicar. Faz parte do jogo político. Mas eu gostaria muito que as indicações fossem mais técnicas. Então, eu recebi indicações de nomes que não eram técnicos. Alguns nomes eu acabei aceitando. Foi um erro meu.
eu teria que enfrentar esses parlamentares que indicaram. Eu ia perder o apoio deles. Mas, infelizmente, acontece muito isso. Alguns membros da sua audiência podem falar assim, poxa, mas ele fala com um pouco de rispidez quanto a isso. Não, não é nada disso. Você faz perguntas muito bem colocadas, eu tenho a obrigação de ser sincero. E, para ser sincero, eu tenho que mexer na ferida. Uhum. A falta de compromisso de todos os partidos políticos com a boa gestão da coisa pública. Porque o nosso problema, Thomas, não é só corrupção, é a má gestão. Gasta-se muito no Brasil com a má gestão. Produtos que perdem a validade, medicamentos, estou dando só um exemplo. Nós temos uma gestão pública, não só de políticos, de governadores, presidentes, prefeitos, no geral. No geral não, que eu vou generalizar, e não podemos generalizar. A gestão da coisa pública no Brasil é uma piada, é um desrespeito muito grande com o cidadão, com os empresários, professores, jovens, etc. Nós não temos gestão pública eficiente. Então, a má gestão associada à corrupção, que é um câncer, faz com que o nosso país não deslanche como já era para ter deslanchado há muito tempo. Assir, o que mais doeu? Perder o cargo ou perceber que pessoas que estavam ao seu lado se afastaram na questão da queda e cárcere, né? Houve um momento em que você pensou em desistir da vida pública? Bem, deixa eu explicar rapidamente, o nosso tempo não é muito longo, mas explicar para as pessoas que estão assistindo. Eu cheguei até a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, aos 42 anos, prefeito mais jovem da cidade eleito. Eu tinha uma parceria muito grande com o governador Geraldo Alckmin, que foi meu padrinho de casamento. Eu sou autor da biografia dele, Thomas. Eu estou até te devendo um exemplar, inclusive. E na prefeitura eu vinha desenvolvendo um trabalho, junto ao governo do estado, ao governo federal. A presidente era Dilma Rousseff. E eu realizei muitas obras. E eu tinha um projeto político de me reeleger prefeito, depois deputado federal. E quem sabe, depois de uns 20 anos, tentar até o Senado Federal. Então eu tinha um planejamento. No entanto, a política ela tem muito jogo de bastidor. Usando a expressão aqui um tanto chula, um jogo sujo. Não estou me imiscuindo das minhas responsabilidades e nem dos erros que eu cometi. Cometi erros, os quais me arrependo muito de ter cometido. Principalmente de ter me cercado com pessoas que eu não deveria ter trazido para a minha gestão. E você pergunta o que mais me machucou, o que mais me envergonhou, por ter sido afastado do cargo no final do mandato. Eu lutei tanto para chegar lá, Thomas, foram 30 anos de trabalho na cidade para conseguir ser prefeito. E via numa boa gestão, quando eu tive uma guerra política muito grande, isso acontece muito em muitas cidades. Não estou me eximindo e nem estou dizendo que na política tem santos, não existe isso no Brasil. Mas o que aconteceu na minha cidade foi uma guerra política muito suja que me tirou da política. Aconteceu, mas a gente tem que enfrentar as adversidades. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, o que mais machucou foi ter envergonhado, além da família, amigos, foram meus professores. Por quê, Thomas? Eu encontrava meus professores quando eu era vereador, prefeito, eles tinham um orgulho enorme por ver um aluno deles da escola pública, uma origem simples, se tornar vereador, depois mais votado, presidente da Câmara e prefeito. Então eles tinham muito orgulho. E eu amo meus professores. Então o que mais machucou, tudo machucou. Eu me envergonhei muito, fiquei muito envergonhado com o que aconteceu. Mas o que mais me machucava, machuca até hoje, foi ter envergonhado meus professores com essa confusão política que acabou me acertando. Mas, vou lhe dizer, o velho ditado, o mundo dá muitas voltas. Sim. Eu não desisto nunca, não retrocederei 1 milímetro, porque o nosso vice-presidente da República, que eu falo do Brasil, José Alencar, já falecido, sim. Você se lembra? O filho dele presidiu a Fiesp, Josué Gomes, não é isso? Josué. Ele dizia o seguinte, que o único medo que ele tinha era da desonra. Isso é o que mais machuca um homem. Eu sempre tive uma vida limpa, uma vida reta, e ter sido afastado do cargo me envergonhou muito. Então, eu pretendo, a cada dia, enquanto eu viver, trabalhar para resgatar isso que é tão importante, tão fundamental para todos os homens, que é a dignidade. Isso é fundamental, isso eu não abro mão. Assir, a gente tem aqui nesse bloco especial que você pode indicar um livro, um filme, um documentário. Acho que você vai indicar um livro aqui e o documentário. Mas isso você responde no nosso segundo bloco e eu vou pedir para que a produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social e hoje com o nosso amigo, jornalista, escritor, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Filó. Assir, que
filme, o documentário, eu tenho certeza que você vai falar do seu livro, porque você é o jornalista, escritor e fez um livro do Diário de Tremembé. Eu queria que você contasse um pouco da origem, como é que você montou esse livro, o que te fez escrever sobre as personalidades em Tremembé. Perfeito. Bem, como eu estava dizendo, essa adversidade que me aconteceu, fui parar nesse lugar que eu nunca esperei acontecesse comigo na minha vida. Evidentemente, minha vida é aberta, nunca cometi crime nenhum. Enfim, fui parar em Tremembé, falei, não vou morrer aqui. Eu preciso arrumar um jeito de renascer. Então você que está quebrado, está com problema, não passou no concurso, não desista, porque eu estava num lugar muito pior que você. O que eu fiz, Thomas? Falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu chego em Tremembé, está lá Roger Abdelmaci, famoso mundialmente, Alexandre Nardoni, famoso mundialmente, aquela turma toda. Tremembé é praticamente um hotel. Acabou, né? Agora acabaram com Tremembé. Acabaram com Tremembé? Mandou todo mundo embora. Olha só. O Estado não gostou da série, né? Não gostaram do que a série trouxe. Encerrou Tremembé. É um modelo. Você sabe que... eu vou voltar já na sua pergunta. Tremembé, Thomas, e para você que está assistindo, é muito importante isso. Ninguém fala disso. Muitas pessoas têm medo de falar. Tremembé é um modelo, era um modelo. A reincidência no Brasil, reincidência do sistema prisional, as pessoas que são presas, cometem crimes e saem, cometem crimes novamente, é muito grande no Brasil. 30%, 40%. Aí varia de estado para estado, etc. Tremembé, Thomas, em 20, 30 anos, cerca de 3, 4 mil presos que por ali passaram. Sabe quantos reincidiram e cometeram crime novamente? Não. Nenhum. Por quê? Porque lá tem educação, tem emprego, tem alimentação. As pessoas que estão lá são tratadas como gente. Nos demais locais, são tratados como animais. Aí eu trago para você uma questão aqui muito importante. E é importante, você que está nos assistindo, que está suscetível à violência. Eu pergunto a você, o Brasil gasta, os estados gastam bilhões de reais do seu dinheiro com o sistema prisional. Todos esses presos brasileiros, cerca de 1 milhão, eles vão sair. No Brasil não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, não é isso? Uhum. Eles vão sair. Nós queremos que eles saiam melhores ou piores? Melhores. Com certeza, melhores. Então, hoje, esses bilhões de reais que saem do contribuinte vão para o lixo, porque não funciona, é falido o sistema prisional, não funciona. Tremembé era um modelo, que acabaram com o modelo. É tão impressionante o Brasil que onde funciona, eles acabaram. Eu chego nesse lugar, Thomas, já era muito famoso esse lugar, né? E comecei a vislumbrar a possibilidade de escrever um livro para contar como funcionava ali dentro, essas personalidades todas, personalidades pelos crimes terríveis que cometeram. Uhum. E comecei a entrevistar um por um. Fui fazendo amizades, e para me aproximar deles, eu dei um curso de oratória, inventei um curso de oratória lá, participei do teatro. Eu fui até ator, Thomas. Olha, para me aproximar ainda mais, né, para buscar uma persuasão, vamos dizer assim, para me aproximar desses personagens e entrevistá-los, porque eles foram massacrados pela mídia, pelos crimes escabrosos que eles cometeram, repito, e ninguém quer dar entrevista. Então, para me aproximar, para persuadi-los, eu fiz tudo lá. Participei do teatro, eu lutei boxe lá. Eu nunca tinha vestido luva de boxe na vida. E tinha um pessoal que lutava boxe lá, fazia academia. Eu fui lá também, tomei uns jabs e tal. Mas valeu a pena que eu consegui entrevistar a galera. Thomas, tinha um médico lá que eu precisava entrevistar para desvendar. Eu fazia uma investigação jornalística lá. E tinha um médico, Roger Abdelmaci, que estuprou centenas de mulheres no Brasil. Todo mundo conhece essa história. E eu estava investigando porque ele conseguiu prisão domiciliar. E esse livro estava sendo escrito. E eu precisava entrevistar um médico da enfermaria que sabia dessa farsa, dessa fraude do Roger Abdelmaci, que é muito falada na série, inclusive. Mas para ir para a enfermaria, Thomas, tem que estar doente. Eu não estava. Eu simulei uma dor nas costas para ir na enfermaria e consegui entrevistar o médico. Mas eu saí de lá com uma bezetacil nas nádegas que doeu muito. Mas valeu a pena que eu saí de lá com a entrevista. E através dessa entrevista, eu revelei ao Brasil, através de um trabalho jornalístico, a farsa desse médico estuprador que destruiu a vida de centenas de mulheres. Ele estava em prisão domiciliar em razão de uma fraude. E o livro revelou, só no Fantástico da TV Globo, foram 10, 11 minutos de reportagem na Record, na Folha, no Globo. Enfim, uma repercussão gigantesca. Então, eu busquei essa maneira, Thomas, de renascer, de reviver, é uma forma de falar. Ainda estou vivo, não se esqueçam de mim. E esse livro me ajudou a sair do fundo do poço, em vários aspectos. E aproveitei também que eu estava lá em Tremembé, escrevi mais 4 livros que eu estou publicando agora, um por um, e vou trazer um tema, Thomas, muito importante. Nossa audiência, você tem pai, mãe, em relação às mulheres, tem filha, tem primas, a esposa. A violência contra a mulher no Brasil é terrível. Sempre foi, mas agora é mais divulgado.
E eu entrevistei, Thomas, 105, 106 homens que mataram suas mulheres. Estavam em Tremembé. E vou trazer um livro chamado, com o título Simplório, mas Poderoso. Por que os homens matam as mulheres? Nessa onda terrível de feminicídio que assola o Brasil. Então, aproveitei essa oportunidade, essa experiência ruim, para fazer coisas boas. E eu fiz esses 4 livros, além desse de Tremembé, que ensejou a série, e vou trazer alguns livros para trazer ao debate público questões como o feminicídio e também questões envolvendo a educação no país que precisa ser debatida. E, Assir, fazer uma pergunta aqui sobre o sistema prisional. Você que passou, conhece, quais são as suas sugestões, recomendações para o governo federal? Né? A gente está falando muito de violência urbana, insegurança quando você sai nas ruas, o feminicídio. Exato. Qual que é uma solução para o sistema prisional no Brasil? Thomas, para ser bem franco e direto, a solução é a profissionalização dos profissionais que trabalham no sistema prisional. Hoje nós temos servidores dedicados, mas não tem a menor condição de lidar com as pessoas que lá estão. Diretores de presídios, são todos eles preparados para outras áreas. Para cuidar do sistema prisional é uma falência absoluta. Reitero que são bilhões de reais, é um número astronômico para 1 milhão de presos aproximadamente. O Brasil tem a 2ª maior população prisional do mundo. 2ª, 3ª, concorre ali com os Estados Unidos e China. Infelizmente. Então, a saída é a profissionalização e a mentalidade. Quem cuida dos presídios, Thomas, são os governos estaduais. O governo federal cuida dos presídios federais, né? Então, esse problema pertence aos governos estaduais. Mas a questão é o populismo, Thomas, a demagogia política, porque ninguém quer cuidar do problema. Quer encher as ruas de polícia, aumentar as penas, e tem que aumentar. A pena tem que ser dura para quem comete feminicídio, latrocínio, etc. Mas não resolve nada. Não resolve. Eu costumo dizer que, por ter conhecido por dentro, ter vivido essa experiência, o combate à criminalidade está mais dentro dos presídios do que nas ruas. Então precisa se profissionalizar. Não é tratar bem o preso, não é nada disso, que a população é contra, eu sei, mas é agir com inteligência. Porque todos esses 1 milhão de presos hoje no Brasil, cerca de 1 milhão, eles vão sair, repito. E nós hoje temos um sistema prisional que não funciona. É falido, Thomas. É um despreparo absoluto. Os governos estaduais não dão a mínima para essa questão. Os deputados estaduais não conhecem esse problema. Ninguém liga, só que atinge a todos nós. Sim. Você está com seu carro na rua, pode chegar um marginal. E, para concluir, Thomas, quando eu passei por essa experiência, eu realizei alguns projetos educacionais lá. Eu abri cursos de inglês, além de oratória, inglês, espanhol e mais cerca de 4 ou 5 cursos. Lá tinham cerca de 600 homens. Tivemos 400 inscrições, Thomas, para inglês, espanhol, etc. Por quê? Porque é para contrariar o pensamento que é o senso comum. E todo senso comum, ele é deletério. Essas pessoas que estão no sistema prisional, a imensa maioria, eles querem uma segunda chance. É que o nosso preconceito, eu também era preconceituoso, eu pensava igual todos vocês, eu era muito preconceituoso, eu queria que colocasse fogo nos presídios com os presos dentro, até conhecer essa realidade. Essa gente, no bom sentido, eles querem uma oportunidade. Não todos, tem uma pequena turma que não quer. Para esses, pena pesada. Mas para quem quer a oportunidade, vamos dar a oportunidade. Vamos tratar como gente. Você acredita também na ressocialização? Eu vi isso. Eu vi com meus olhos. Eu era extremamente preconceituoso. Eu cheguei a uma festa em Ferraz das Conservas, no microfone, mandar a polícia bater nos assaltantes que estavam lá roubando celular. Eu era radical nisso. Ainda sou a favor de penas pesadas para combater a criminalidade. Mas só aumento de penas e de efetivo policial não resolve nada. O problema está dentro dos presídios, com esse 1 milhão de presos, onde o amadorismo impera. É um péssimo trabalho. Não é culpa dos servidores públicos, que eles não recebem preparo para isso. Então, existe saída, a saída é profissionalizar. Infelizmente, nossos gestores estaduais não veem essa questão. Mas eu tenho convicção que se você der oportunidade, você resgata 80% desses presos. Então, me perdoa, só um detalhe importante para você que está assistindo. Aberto aqui. Sim. A gente pensa, eu pensava igual você que está aqui assistindo o contrato social. Nos presídios só tem demônios, só tem lixo. E eu vi pessoas igual você que está assistindo. Pessoa honrada, pessoa de família, íntegra. Mas como? Perdeu a cabeça no trânsito, na briga de trânsito, perdeu a cabeça na balada, na festa, sim, ou com a mulher. Acidente de carro. Exatamente.
Então tem muita gente honrada, de família íntegra, que está preso, muita gente presa, porque perdeu a cabeça. Então cuidado, porque você pode parar em Tremembé em qualquer lugar. Lá não tem só assassinos, estupradores, tem muita gente honrada, como você que está assistindo, que no momento de perder a cabeça, como eu disse, e parar lá. Eu conheci muita gente honrada, que eu falei, não é possível que esse cara está preso. Estava lá porque não teve o domínio das emoções para não causar uma tragédia, uma confusão e parar em Tremembé. Eu conheci muita gente honrada lá. Assir, estamos já próximo ao fim do nosso programa Contrato Social, mas antes disso, já te dá a oportunidade de você fazer as suas considerações finais no nosso programa. Thomas, nós estamos em ano eleitoral. Mais uma eleição que chega, que não vai mudar uma vírgula para o país, essas eleições, porque os candidatos são praticamente os mesmos, ou filho de candidato, ou sucessor de candidatos para o Senado, para a Câmara, para a presidência, para governadores. É um pouco mais do mesmo. Pô, assim, mas você é um revoltado? Não sou revoltado com nada. Mas alguém, e muita gente, precisa falar o que as pessoas precisam saber. Então é só mais uma eleição. Eu queria dizer para você, para a sua audiência, que é uma audiência qualificada, eu tenho convicção disso, uma coisa que o Brasil precisa mudar urgente, Thomas, é a reeleição. Tem que acabar com a reeleição no país. Foi uma experiência terrível, é péssima. Eu falo porque eu vivi isso, eu participei disso. Thomas, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, na reeleição, para buscar a reeleição, todos os prefeitos do Brasil, não tem exceção não, todos os governadores, todos os senadores que vão agora para buscar a renovação do mandato e todos os presidentes, eles acabam com os cofres públicos para se reelegerem, para buscar partidos, apoios, e passam 2, 3 anos cuidando da reeleição, ao invés de cuidar do município, do estado ou do país, a União. Então, pelo amor de Deus, você que pode ajudar, pode fazer alguma coisa, trazer esse debate, o fim da reeleição, mandatos de 4, 5, 6 anos, mas sem reeleição. A reeleição acabou com o Brasil, é a mãe da corrupção. Por que eu falo isso? Porque eu era um deles que estava buscando a reeleição e tudo que eu estou falando aqui eu fiz. Para mim é tristeza e para mim é vergonha. Mas é assim que funciona no Brasil. A reeleição é uma lástima para esse país. Precisa acabar. Mas nas considerações finais, agradecer a você pelo convite. É uma pena que o tempo é curto. Porque eu respondo tudo que as pessoas perguntam. Parece que eu tenho 80 anos de idade. A pessoa, quando chega a uma idade assim, ela fala tudo, né? Ela não está nem aí mais para nada. Eu ainda estou com 50 e poucos, em que pese que você já me falou que eu pareço que eu tenho 25 anos. Muito obrigado. Bem, mas é uma honra estar com você aqui. Eu sei do seu trabalho, eu tenho acompanhado na mídia, nas redes sociais. O Brasil precisa usar mais você. Pessoas como você. Nós temos muita gente como você que pode contribuir para o Brasil. O Ibrachina é extraordinário. Essa relação do Brasil com outros países é fundamental, é essencial. E nós precisamos de mais Thomas Lau aqui no Brasil. Eu quero estar à sua disposição para cooperar com o seu trabalho, no que eu puder ajudar. E o Brasil precisa conhecer mais o Thomas, a equipe dele e o trabalho que você faz. Eu não jogo confete em ninguém, mas o seu trabalho é extraordinário. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Mas quero voltar um dia para falar um pouco mais, contar mais experiência. O pessoal está curioso sobre Tremembé, a série que foi um sucesso nacional, vai ter agora a nova temporada. Vou lançar mais alguns livros também. E agradecer a você pela oportunidade, uma grande alegria. Pessoal, muito obrigado até a participação de vocês até esse presente momento. E aqui fazer um agradecimento especial a Assir, que tem uma trajetória de vida. E Assir, você é uma pessoa de honra, né? Você fez aqui em momentos difíceis da sua vida, soube também ter a superação, né? Isso não é fácil, porque na vida a gente sabe que os homens têm muitos desafios, têm quedas e tem que saber levantar. Então eu quero aqui publicamente te parabenizar aqui pelo trabalho do livro, pelo trabalho de seguir em frente a sua vida. E mais uma vez te agradecer por esse momento especial aqui no nosso Contrato Social Podcast. Quero aqui te passar o livro de Tremembé, é o primeiro de 5, uma alegria muito grande. Obrigado, viu? Obrigado, Assir. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo capítulo aqui com a Assir, que virá mais vezes ao nosso programa.